O mundo precisa ser melhor porque tu viveste nele. Vencendo por meio desses ideais que a Internazionale, ao longo de 15 anos, tentou proporcionar à sociedade uma nova forma de entender a educação. As simulações de organismos nacionais ou internacionais, como a ONU, o Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, simulações empresariais ou mesmo na área jornalística, vêm trazendo ao ensino médio e fundamental uma nova realidade sobre como compreender os fatos de nossa realidade. A bem da verdade, até mesmo universitários vêm se envolvendo diretamente nessas questões. As simulações buscam trabalhar habilidades que a sala de aula tradicional não consegue, como oratória, negociação, etiqueta e, de certa maneira, proporcionar um aprendizado ativo a todos que buscam uma educação melhor, uma educação que realmente possa envolver as pessoas que estão ao seu redor. Nós, neste momento, teremos a passagem de regras de um sistema das Nações Unidas. Essas regras são um pouco diferentes daquelas que muitos delegados brasileiros já estão acostumados, pois elas são baseadas no que realmente existe dentro das Nações Unidas. Não é de praxe ali dentro existir, por exemplo, questões ou moções entre cada discurso. O que nós temos, a bem da verdade, é a busca da compreensão e não da competição. O sentido de competição dentro desse novo cabedal de regras, ele procura não colocar um delegado contra o outro, mas competir para saber qual dos dois conseguirá produzir propostas mais interessantes junto com o outro. A diplomacia passa a ser um dos pontos muito importantes dentro desse novo sistema de regras. Esperamos que as regras que vocês estão aprendendo neste momento possam também ser aplicadas em suas casas, junto às suas famílias, pois a diplomacia é a chave para a compreensão e para o bom relacionamento entre as pessoas, que possa ser aplicado também em seus trabalhos, nas suas escolas. O cabedal de regras, portanto, que apresentamos, talvez seja a chave para que vocês consigam construir uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos e aproveitem. Agora iremos tratar acerca das regras de procedimento. Bom, primeiro, submissão de credenciais. As credenciais dos representantes e os nomes dos membros da delegação deverão ser submetidos para o secretário-geral do tempo dado pela aplicação do modelo internacional do Brasil. Cada conferência tem um tempo estipulado para a submissão das credenciais. Cabe aos delegados conferirem em nosso site o tempo, a sua respectiva simulação. Bom, então, essa parte da submissão de credenciais ela é extremamente importante para a regularização da sua delegação ou da sua inscrição dentro do evento. Como isso deve ser feito? No site do Modelo Internacional do Brasil ou enviado por e-mail, dependendo do método adotado pelo gestor do evento, as credenciais elas têm que ser enviadas e o nome dos membros que estão participando da delegação para o secretário-geral, em X tempo, que normalmente é estipulado para poder realizar o cadastramento de todos os membros que irão participar do evento, poder ter uma ideia melhor de como vai ser o comitê, de quantas pessoas irão participar. Então é essencial de que nenhum membro que irá participar do evento ultrapasse esse prazo. Documentação requerida. Cada membro de cada estado deve submeter ao Modelo Internacional do Brasil, no dia do credenciamento, 2 cópias do seu documento de posição, que nada mais é do que um documento que vai guiar o seu posicionamento naquela conferência ao longo de todo o evento. Ele é a melhor forma dos outros delegados poderem ver o seu posicionamento e de você também poder guiar a sua política externa. Nele devem constar 4 pontos essenciais. Primeiro, um resumo acerca do tema. Segundo, a posição do seu país acerca daquele tema. Terceiro, soluções que o seu país já fez acerca daquele problema. E 4, soluções para o comitê. O documento de posição é essencial para que o secretário de cada comitê possa avaliar o posicionamento elaborado por cada delegado sobre seu respectivo país. Então ele consegue avaliar, por meio dele, se o delegado ele fez uma pesquisa a fundo, se o posicionamento dele dentro do evento é coerente com o do país das Nações Unidas, e também é extremamente útil
para os outros membros que estão dentro do comitê poderem ver o posicionamento dos outros membros, das outras delegações, se orientar por meio deste documento. Ele é extremamente essencial para o fluxo da conferência. Quanto à conferência, a cerimônia de abertura, o discurso cerimonial. Cada grupo regional deve eleger 5 membros e submeter esses nomes ao secretário-geral com pelo menos 1 semana de antecedência até o dia da conferência. Através desse procedimento, nós poderemos avaliar os nomes que nos forem enviados e poder organizar tudo para que todos vocês tenham a melhor experiência durante o modelo internacional do Brasil. Cada grupo regional vai escolher um membro daquele grupo entre todos os comitês. E vai ser, no total, 5, porque são 5 grupos regionais. E esses 5 membros, eles irão participar do discurso cerimonial na hora de abertura. Isso caso o formato do evento seja compatível com tal procedimento. É uma coisa que pode ser relativizada para cada evento. Cada gestor, cada escola tem seu formato, mas no geral é algo extremamente recomendável que o voto seja feito de forma democrática, em que todos possam escolher, se manifestar, se caso desejem realizar tal discurso. Comitê Geral do MIB. O Comitê Geral deverá ser composto por um presidente, um vice-presidente, um secretariado e os representantes de cada Estado-membro. Bom, essa parte da composição, ela terá o presidente, como já foi dito, o vice-presidente, secretariado e os representantes dos Estados-membros. No geral, ela mesmo só quem compõe, quem está dentro do comitê, quem participa, tanto da parte moderadora quanto a parte dos delegados e a mesa. Então, é só para ter uma noção mesmo de quem estará presente no dia da conferência e para que cada delegado possa estar familiarizado com o formato do evento. Funções. O Comitê Geral do MIB deve considerar o calendário provisório elaborado antes da conferência, discutir e fazer recomendações e resoluções para as Nações Unidas, contemplando cada item proposto pelo secretário-geral na agenda. O Comitê Geral do MIB ele deverá ser dividido em sessões. No caso, por exemplo, a primeira sessão foi até às 8 horas, no período da manhã. Tem o coffee break básico, depois vem a segunda sessão. Através desse calendário pré-moldado, a gente consegue organizar melhor os trabalhos para que todos os delegados consigam aproveitar melhor o tempo da conferência e que todo o andamento do nosso processo ocorra da melhor forma possível. A agenda, no caso que está sendo mencionada, como ela é? Muitos delegados podem se confundir porque habitualmente é dito como agenda o documento informal elaborado pelos próprios delegados ao longo da conferência, isso de acordo com as regras antigas, que eles botam os tópicos que desejam ser discutidos. Entretanto, com o novo sistema, não é bem assim. A agenda, no sentido oficial para a gente, ela é tida como, no caso, seria o tema do comitê. Por exemplo, Estado Islâmico. Essa é a agenda. Porque nas Nações Unidas, propriamente dito, as conferências duram meses e muitos dos temas não é só Estado Islâmico. Por exemplo, Estado Islâmico, Israel e Palestina, questão sobre o desarmamento, coisas assim. E são vários os tópicos que compõem essa agenda, desses diversos temas que eles irão discutir ao longo do mês, no caso. Só que aqui é mais uma questão também de fidelidade ao modelo das Nações Unidas. Então, quando você lê a agenda, não se preocupe, está se referindo ao tema do seu comitê. E ele tem que seguir o calendário da conferência, obviamente, tem que estar de acordo com o calendário da conferência, o andamento do evento ele tem que estar de acordo com o calendário elaborado pela conferência. E o objetivo mesmo é analisar toda aquela questão que está envolvida no evento e poder chegar a uma resolução, claro, para as Nações Unidas, que vise, com toda certeza, o respeito aos direitos humanos e um certo grau de trabalho coletivo. Porque, claro, divergências sempre surgem em todo o comitê. Entretanto, sempre busquem por um resultado que seja agradável a todos os países. Isso não pode deixar de ser mencionado. O Comitê Geral do MIB deve ser dividido em sessões. Então, muitas pessoas que já participaram do comitê, de vários comitês, de várias simulações, podem perceber claramente essa divisão.
primeira sessão de X horas a X hora, que às vezes tem um intervalo. Com as novas regras, isso não é alterado, porque no caso isso representa, além de tudo, o tempo que um presidente ele tem para organizar os trabalhos e para presidir a sessão, as reuniões. Como isso funciona? No caso, quanto às eleições, que ainda serão um pouco mais elaboradas ao longo do nosso treinamento, um presidente será eleito entre os membros dos estados presentes. E a cada sessão tem um novo presidente. E esse período de sessões ele marca o tempo que um presidente tem para presidir aquela reunião. Os idiomas aqui apresentados, tidos como oficiais para o modelo internacional do Brasil, são um dos idiomas tidos como oficiais pela própria ONU. Então, além de ser algo extremamente inspirado e fundado na ideia das Nações Unidas, são línguas um pouco mais próximas da nossa, o que permite que uma quantidade maior de delegados seja possível de desempenhar o seu papel no evento utilizando tais idiomas, e também ter uma experiência mais próxima do que seria a Organização das Nações Unidas. Claro, assim, para não gerar nenhum tipo de confusão, de várias pessoas falando línguas diferentes, o que realmente seria extremamente complicado dentro de um comitê, não impossível, mas no caso é algo que poderia gerar muita confusão ao longo do evento, e também é interessante gerar certa homogeneidade, compreendem? Dentro dos debates. E, senão, claro, ia ser extremamente complicado o andamento do comitê. Então, cada comitê deve escolher o seu idioma oficial e comunicar todas as delegações presentes dentro daquele comitê antes do início da conferência. Secretariado. Deveres do secretário-geral. O secretário-geral deve atuar em sua capacidade em todos os eventos do modelo internacional do Brasil. Ele pode designar um membro do secretariado para atuar em seu lugar nesses encontros. Regra 11. O secretário-geral deve prover e coordenar o quadro de funcionários necessários pelo modelo internacional do Brasil. E, além disso, o secretário-geral tem a função de administrar a conferência como um todo. Ele vai imprimir documentos, conferir as notas e tirar qualquer dúvida e atender os delegados do que for preciso, não só os delegados, como o próprio staff do evento, para que todos possam ter a melhor experiência possível no modelo internacional do Brasil. O secretário-geral, em si, ele é uma das nossas maiores instâncias dentro do comitê. Ele tem a função de colaborar para o bom andamento de todos os debates e de todas as diversas situações que estarão ocorrendo dentro do evento. E claro, caso ele não possa estar presente em algum evento, porque muitas vezes pode ocorrer de ter outros eventos na mesma hora, ou de estar desempenhando outras funções, ele tem o direito de designar outro membro do secretariado para tomar o seu lugar em outros encontros, para que esse membro designado por ele possa realizar a mesma função e assessorar todos os membros presentes no evento da melhor forma possível. A menos que o modelo internacional do Brasil decida o contrário, a presidência, o método que nós escolhemos para mediar as discussões das sessões plenárias, será definida na primeira sessão através da eleição de um membro em cada bloco. Os blocos são Europa Ocidental e outros, Europa Oriental, Ásia e Pacífico, África, América Latina e Caribe. As regras 13 e 14 dizem respeito à mediação e à condução das discussões durante as sessões da simulação. É importante deixar claro que os 5 representantes escolhidos nos 5 blocos de país se revezarão na presidência das sessões de sessão em sessão, sendo o presidente da segunda sessão o vice-presidente da primeira e assim por diante. As regras 15 e 16 dizem respeito às situações, por mais extraordinárias que sejam, que surgirão durante a simulação em que o presidente terá que se ausentar. Nesse tempo, ele pode designar o vice-presidente para cumprir com suas obrigações ou um membro mediador para também desempenhar suas devidas funções. Cabe à presidência conceder o direito de fala, iniciar e encerrar discussões, aprovar a agenda provisória do comitê, dentre várias outras atividades. Cabe à vice-presidência, o membro que será o presidente na outra sessão, auxiliar o presidente justamente no controle do comitê e nas outras suas obrigações. A agenda provisória.
A cada uma das suas sessões, a agenda será promovida dentro do comitê e o presidente da dada sessão irá implementá-la. A agenda serve justamente para nortear as discussões dos delegados para otimizar o tempo de todos os trabalhos. Muitas pessoas chegam a se perguntar exatamente por que as divisões dos blocos dentro da Organização das Nações Unidas são exatamente assim. É importante dizer que a divisão dos blocos vai muito além de uma questão meramente regional. Ela também envolve a similaridade entre populações e suas culturas. Por exemplo, Canadá e Estados Unidos se encontram junto com o bloco de Europa Ocidental, assim como Turquia e Israel também se encontram. Países do leste europeu se encontram alguns divididos tanto entre a Europa Oriental quanto a Ásia e Pacífico. Bom, senhores delegados, o próximo tópico a ser discutido durante esse nosso treinamento será a reunião plenária, os tipos de reunião que serão abordados na nossa simulação das Nações Unidas. A primeira delas, a reunião de debate aberto, será o presidente deverá listar todas as nações presentes em ordem alfabética, sendo que todas elas terão a palavra nesse primeiro momento, podendo começar do início da lista ou de um país sorteado pela presidência. Posteriormente a isso, temos também a reunião de debate comum. Nela, todos os países que desejarem se pronunciar, ter a palavra, deverão sinalizar ao presidente por meio do levantamento de placas para que possa ser adicionado à lista de oradores. Além disso, uma outra modalidade que também será abordada serão as reuniões privadas, em que não há o acompanhamento da agência de comunicação. Para que aconteçam essas reuniões privadas, é essencial que o delegado que faça esse pedido encaminhe ao secretariado uma justificativa do porquê ele gostaria que a reunião fosse privada. Caso o secretariado aprove essa solicitação, a presidência prosseguirá para a votação desta. Outra modalidade também presente nas simulações da ONU da Internacional Negócio são as reuniões de adoção. Nessas reuniões, elas são destinadas exclusivamente para a votação de propostas de resolução e de emendas. É importante salientar que cada delegado, ao pronunciar o seu voto, pode justificá-lo ao final do procedimento de votação, cabendo à presidência destinar uma determinada quantidade de tempo a cada pessoa que solicitar justificar o porquê do seu voto. No entanto, autores da proposta de resolução ou de emendas não serão permitidos justificarem seus votos nesta. O próximo tópico diz respeito às condutas de negociação. Inicialmente, no que tange ao quórum, o presidente pode declarar uma sessão aberta caso haja no mínimo 1/4 dos delegados presentes da comissão em sala. No que tange aos discursos, nenhum delegado poderá ter a palavra se não tiver sido previamente reconhecido pela presidência, sendo essencial a todos os delegados presentes na conferência aguardar que o seu nome seja chamado e reconhecido pela presidência da sessão antes de discutir e de ter a palavra. Outro ponto importante também de ser levantado diz respeito às questões de ordem. Todos os delegados presentes na conferência podem solicitar uma questão de ordem à presidência sempre que julgar que houve um equívoco por parte do presidente das regras de procedimento, ordenamento da lista de oradores ou algo do gênero. Mais uma vez, deve-se levantar inicialmente a questão e esperar ser reconhecido pela presidência, para depois levantar a questão propriamente dita, sempre com uma justificativa. Caso o representante acredite que a decisão do presidente esteja incorreta, ele pode recorrer contra. O recurso deve ser imediatamente submetido à votação e a decisão do presidente se manterá caso seja rejeitada pela maioria dos membros presentes e votantes na sessão. Um representante levantando uma questão de ordem pode não falar sobre o mérito da questão em discussão. Sobre a procedência, o mediador e o relator do comitê podem ter precedência no direito de fala com a finalidade de promover o esclarecimento para o seu comitê ou subcomitê. Sobre as declarações do secretariado, o secretário-geral do Modelo Internacional do Brasil ou um membro do secretariado por ele designado, como seu representante, pode a qualquer momento fazer intervenções do comitê para declarações de cunho informativo da simulação. No que diz respeito ao tempo limite de discursos, o comitê pode, excepcionalmente, limitar os tempos de discurso,
para cada orador e o número de vezes que cada representante pode estar falando por sessão. Antes de ser votado, 2 representantes poderão falar a favor e 2 contra a proposta para definir o tempo de discurso ou a quantidade de pronunciamentos. Quando o debate é limitado e o representante excede o seu tempo, o presidente deve solicitar o decoro para manter a ordem do comitê sem demora. No que diz respeito ao fechamento da lista de oradores, durante o curso de uma reunião, o presidente pode anunciar a lista de oradores e, com o consentimento do comitê, declarar essa lista fechada. Nesse caso, nenhum representante poderá adicionar o seu nome à lista de oradores, uma vez que ela se encontra fechada. Entretanto, caso haja objeções, o fechamento da lista de oradores passará por votação. Outro pilar das simulações das Nações Unidas diz respeito às moções empregadas durante o comitê. No que diz respeito à suspensão da reunião, durante a discussão de qualquer assunto, um representante poderá propor a suspensão da reunião. Essa moção irá interromper a reunião em questão e normalmente deve ser retomada ainda na mesma sessão, a critério do presidente. Essa moção não deve ser discutida, mas, no entanto, submetida ao processo de votação. O presidente pode limitar o tempo de discurso, utilizando como justificativa para a moção de suspensão da reunião. O presidente deve retomar a reunião imediatamente, caso as discussões, durante o intervalo, não estejam sendo produtivas. O secretariado pode igualmente questionar a eficácia da suspensão da sessão junto ao presidente e ao comitê, e este deverá acatar o pedido do secretariado, caso seja para retomar a sessão imediatamente. No que tange ao adiamento das reuniões, durante a discussão de qualquer assunto, um representante poderá propor o adiamento da reunião. Essa moção ela não deve ser discutida, deve ser imediatamente submetida a uma votação. O presidente, novamente, pode limitar o tempo de discurso, utilizando essa justificativa para o adiamento da reunião. O adiamento do debate também é outro ponto importantíssimo de ter neste treinamento, uma vez que durante a discussão de qualquer assunto, o representante pode pedir o adiamento do debate sobre o assunto em discussão. Além do proponente da moção, 2 representantes poderão falar a favor e 2 contra o que foi levantado por um delegado. Após os discursos, a moção será imediatamente submetida à votação, podendo o presidente mais uma vez limitar o tempo de discurso, utilizando como justificativa para o adiamento do debate. No que tange ao encerramento do debate, um representante pode a qualquer momento propor o encerramento do debate sobre o assunto em discussão, com ou sem o desejo de fala expressado por qualquer outro representante. A permissão para falar sobre o encerramento do debate será concedida apenas a 2 oradores que se oponham à proposição. Após esse discurso, prosseguiremos então para a votação da moção levantada. No que tange à ordem de precedência das moções, no caso de apresentação de 2 ou mais moções, essas terão a seguinte ordem de procedência a ser adotadas. Primeiramente, para suspender a reunião, para adiar a reunião, para adiar o debate sobre o tópico da agenda em discussão e para encerrar o debate sobre o tópico da agenda em discussão. Quanto à retirada de moções, uma moção pode ser retirada por seu proponente a qualquer momento antes dela ser submetida à votação, desde que essa não tenha sido alterada. Uma moção que tenha sido retirada pode ser reintroduzida por qualquer outro membro do comitê em questão. O próximo passo da nossa passagem de regras é a votação. Cada membro dentro do comitê terá direito a um voto, sendo que as decisões dentro do comitê serão tomadas pela maioria dos membros presentes votantes. O sentido da frase membros presentes votantes refere-se apenas aos votos afirmativos e negativos dentro do comitê. Os membros que se absterem de votar serão considerados como não votantes. Sobre cada membro do comitê ter direito a um voto, essa regra é o geral para qualquer comitê dentro do modelo internacional do Brasil. Porém, existem algumas exceções que, nesses casos, serão explicitadas pelos diretores ou no guia de estudos que será disponibilizado para os delegados. As decisões serão realmente tomadas pela maioria dos membros presentes votantes,
Se qualquer proposta ou emenda não alcançar a aprovação dessa maioria, não passará. Porém, em certos comitês, haverá também outros critérios adicionais para aprovação, como no caso do NSC, que requer a aprovação por todos os membros com poder de veto. O membro que se abstém de votar, ele será considerado como não votante somente durante aquela votação, não durante todo o resto da sessão. As votações dentro do comitê devem normalmente ser feitas pelo levantamento de placas ou pelo levantamento de mãos, mas qualquer um dos delegados poderá solicitar uma votação por chamada. A votação por chamada, ela deve ser feita por meio da ordem alfabética dos nomes dos membros no idioma oficial do comitê, a começar pela letra do nome do membro tirado à sorte pelo presidente. Em qualquer procedimento de votação substantiva, o nome de cada membro deverá ser chamado e seu representante deverá responder sim, não ou abstenção. A votação por chamada, apesar de ser mais formal, ela toma um tempo maior dentro do comitê. Por isso, normalmente, vota-se pelo levantamento de placas ou pelo levantamento de mãos, para que se possa aumentar assim a dinamicidade dentro da sessão. O resultado da votação será inserido no registro em ordem alfabética do idioma oficial do comitê, com o nome dos membros. Durante a votação, depois que o presidente anunciou seu início, nenhum representante deverá interromper este processo, a menos por questão de ordem, questionando o comportamento da votação. Não se deve interromper a votação para que não haja problemas dentro do comitê, pois este é um momento extremamente sensível em que todas as decisões serão tomadas. Então, a menos que realmente haja algum problema dentro da votação, não será possível interromper essa de uma maneira formal ou informal. Sobre as propostas de resolução e emendas. As propostas de resolução são o resultado das deliberações dentro do comitê, e as emendas são as possíveis alterações que serão feitas na proposta de resolução. Estas devem geralmente ser entregues por escrito ou digitadas para o secretariado, que poderá então disponibilizar cópias para as delegações. Como regra geral, nenhuma proposta de resolução pode ser discutida ou votada antes que o Comitê Geral a tenha reconhecido e disponibilizado seu acesso para todas as delegações. As propostas de resolução e as emendas devem ser entregues ao secretariado justamente para que ele possa disponibilizar essas propostas para todos, para que justamente a votação ocorra de maneira igualitária entre todos os membros, que todos tenham tido a oportunidade de saber sobre o que está sendo discutido e o que está sendo posto em votação. Agora passaremos para a divisão das propostas de resolução ou emendas. Qualquer representante poderá mover parte da proposta de resolução ou da emenda para ser votada separadamente do resto. Se houver alguma objeção ao pedido de divisão da proposta de resolução, essa proposta deverá ser votada. Caso não seja, a proposta de divisão será acatada automaticamente. O direito para debater a proposta de divisão pode ser dado apenas a 2 representantes a favor e a 2 representantes contra. Sendo que, se aprovada a proposta de divisão, as partes que foram aprovadas da proposta ou da emenda devem ser votadas como um todo. Porém, se todas as cláusulas operativas de uma proposta ou de uma emenda forem rejeitadas, a proposta ou emenda será considerada rejeitada. Essa divisão da proposta de resolução e das emendas é muito importante, pois ela pode ajudar na dinamicidade do comitê. Várias vezes, os delegados chegam a uma proposta que é quase um consenso geral, exceto por um tópico ou 2. Esse mecanismo permite que não se tenha que recomeçar a escrever uma proposta do zero. Passaremos agora para a votação de emendas. Quando uma proposta de emenda incidir sobre alguma proposta de resolução, essa deve ser votada antes da proposta. Se 2 ou mais emendas incidirem sobre a mesma proposta, as emendas devem ser votadas, salvo em decisão contrária, na ordem que essas foram apresentadas. Porém, se uma emenda implicar necessariamente na rejeição da outra, esta última emenda não deverá ser votada. Se forem aprovadas as emendas, só então a proposta de resolução alterada poderá ser votada.
Uma moção será considerada uma proposta de emenda à resolução somente se acrescentar algo, suprimir ou modificar parte do texto. Essa regra ela é muito importante para a organização do comitê, pois várias vezes a proposta de resolução recebe mais de uma emenda. É importante de que essas emendas sejam votadas na ordem que elas cheguem na mesa, justamente para uma votação mais justa e mais organizada dentro do comitê. Outra coisa importante para se entender nessa questão de votação de emendas é justamente essa parte no que tange a aprovação de uma emenda implicar necessariamente na rejeição de outra e, portanto, essa não ser votada. Isso acontece justamente para que a proposta de resolução não acabe prolixa e até mesmo contraditória, principalmente contraditória, pois essa proposta de resolução será justamente algo que será aplicado, em teoria, no sistema internacional. Então, não podem haver estes subterfúgios ou contrariedades dentro da proposta de resolução. Agora, sobre a votação das propostas de resolução. Se duas ou mais propostas de resolução incidirem sobre o mesmo tema, então a comissão deverá, salvo em decisão contrária, votar as propostas na ordem que foram apresentadas. A comissão poderá, após votar cada uma das propostas, decidir se votará a próxima. Sendo que uma proposta pode ser retirada por seu proponente em qualquer momento antes da votação, desde que não tenha sido alterada. Se durante o processo de votação os votos forem igualmente divididos em favoráveis e contrários, ou seja, em caso de empate, a proposta de resolução será considerada rejeitada. Agora, sobre as reuniões informais. Sobre essa regra, ela entra na mesma situação que a regra passada. Ela serve para a melhor organização dentro do comitê, para que também a votação das propostas ela seja mais justa. Porém, é bom que os delegados se atentem a este detalhe de que, após cada votação, o comitê poderá decidir se votará a proposta seguinte, pois, graças a essa regra, pode ser que a proposta de resolução de algum delegado acabe não sendo votada, por o comitê já achar que a primeira proposta, que já foi aprovada, supre todas as necessidades do tema abordado. As reuniões de bloco são encontros entre os membros dos grupos regionais das Nações Unidas ou outros grupos, como sociais, econômicos ou militares. Sobre a definição de blocos, é importante saber que, na maioria dos casos, na maioria dos comitês, as reuniões de blocos serão realizadas entre os grupos regionais das Nações Unidas, que já foram definidos anteriormente nessas regras e que estão disponíveis dentro dos guias e que serão disponibilizados para vocês também pelos seus secretários. Durante essas reuniões de bloco, os membros devem eleger presidentes para as reuniões de plenária, promover alinhamento político e fazer propostas de resolução. É muito importante que os delegados saibam quais são as funções das reuniões de blocos, pois estes momentos são essenciais para o fluxo do comitê, pois eles irão influenciar na votação de propostas, na elaboração de documentos, entre tantos outros processos extremamente importantes dentro do comitê. A conferência deve realizar, no mínimo, 2 reuniões de blocos, uma antes de se iniciarem os trabalhos e outra antes da reunião de adoção. Aconselha-se que os membros façam reuniões de bloco durante os intervalos entre reuniões. É muito importante que o secretariado esteja atento para a realização dessas 2 reuniões de blocos, no mínimo, e também que os delegados possam se atentar para fazer mais do que essas 2 reuniões de blocos, que são as obrigatórias e essenciais. O que são os intervalos entre reuniões?
são espaços de tempo dentro de uma sessão entre um tipo de reunião e outra, ou entre a suspensão de uma reunião e sua retomada. Nesses espaços de tempo, os representantes devem promover reuniões de bloco, consultas ao secretariado, elaboração de documentos, encontros entre delegações, entre outras atividades. O sentido de intervalos entre reuniões, de reuniões de blocos, estão bem interligados, pois é justamente dentro desses intervalos entre reuniões que serão feitas as reuniões de blocos. E os delegados deverão saber aproveitar estes momentos para que as decisões dentro do comitê sejam tomadas. O presidente poderá delimitar o intervalo entre reuniões através da definição do horário da próxima reunião ou do encerramento da suspensão de reunião. O presidente deve estar atento a essas manobras que ele pode realizar dentro da sessão para que não se torne prolixa a discussão ou desorganizada. Sobre a conduta dos delegados durante os intervalos entre reuniões. O secretariado poderá chamar à ordem qualquer representante, desde que sua conduta não seja adequada ou esteja atrapalhando as negociações, podendo assim tomar qualquer medida para que não haja comprometimento do comitê. É de extrema importância essa última regra e os delegados devem se atentar a ela, pois ela tange justamente o respeito que deve se ter pelo secretariado, pois este está no comitê não somente para ajudar durante os procedimentos, explicar regras e tirar dúvidas, mas sim também fazer com que o evento flua de uma maneira positiva e produtiva para todos os delegados e para que haja um bom feedback ao final do evento. Excelentíssimos senhores delegados, sejam todos muito bem-vindos a uma pequena amostra do curso de Oratória, Negociação e Etiqueta da Internacional em Negócio. Essas 3 competências que serão trabalhadas aqui ao longo do curso e também ao longo das simulações que vocês irão fazer são pilares essenciais para a sua vida pessoal, profissional e também para o seu aprimoramento e aperfeiçoamento nas simulações. Inicialmente, vamos falar um pouco da questão da oratória. A oratória, o primeiro pilar para você desenvolver bem essa capacidade é nunca falar de uma forma linear e monótona, pois isso vai despertar o cansaço em todos os seus ouvintes. Então tente sempre trazer entonação a palavras-chave, alterar o seu tom de voz, para estar sempre chamando os ouvintes para o seu conteúdo e para a sua gesticulação. A linguagem não verbal também é outra coisa essencial a ser trabalhada na oratória. Se você eventualmente fica mexendo de um lado para o outro, de cima para baixo ou de frente para trás, isso vai fazer com que os seus espectadores dispersem a sua atenção. Não sei se vocês têm conhecimento, mas aproximadamente 55% de tudo que as pessoas absorvem do que você está fazendo vem da sua linguagem corporal, da linguagem não verbal. Então busque sempre manter os pés paralelos, manter o seu tronco o mais parado possível e sempre estar gesticulando com as mãos. Evite ficar com as mãos, com os braços cruzados, com as mãos para trás ou dentro do bolso, pois isso também acaba deixando tudo um pouco mais monótono. Então busque sempre estar gesticulando de acordo com o que você vai falando. No início, a gente sabe que é muito difícil estar desenvolvendo isso, mas com o passar do tempo, você vai aprendendo a coordenar a sua fala e a sua gesticulação, de forma a ficar uma coisa sempre harmoniosa e facilitando o entendimento do que você pretende transmitir para todos os delegados, para todos os seus familiares ou para todos os seus entrevistadores, ou enfim, na sua área profissional mais para frente. O próximo pilar desse nosso curso, One, consiste na negociação. Para você ser um bom negociador, algumas coisas são imprescindíveis. A primeira delas, você tem que conquistar a confiança das pessoas, fazendo-se dela merecedor. Então nunca descumpra com a sua palavra, nunca tente passar as pessoas para trás. Veja as simulações como um ambiente de cooperação, um ambiente de diplomacia, pois assim você vai conseguir muito mais os seus objetivos. Como já disseram vários diplomatas, um bom acordo gira em torno de 60% a 40%. 60% para um lado, 40% para o outro. Então, você sempre vai ter que fazer concessões, mas busque sempre atingir os seus objetivos por meio da confiança das pessoas. Esse é um dos pilares mais importantes para atingir os seus objetivos nas simulações e na vida. Outro ponto importante
é também sempre buscar respostas afirmativas. Então, sempre que for fazer uma pergunta, faça sempre com que a pessoa com que você esteja falando responda sim, concordo, ou alguma coisa relacionada. Isso facilita muito no subconsciente da pessoa aceitar as suas ideias e ver você como tendo um ponto de vista aliado ao dela, e não com o contrário. Sempre mantenha-se com entusiasmo. As pessoas se aproximam de quem elas acreditam que sejam pessoas interessantes e pessoas boas. Se você ficar apenas quieto no seu canto, acredito que você não vai conseguir chegar muito longe com negociações nos modelos multilaterais. Além disso, outra coisa extremamente importante em qualquer negociação é sempre manter o tom de voz, sempre manter o respeito e a diplomacia. Geralmente, tem alguns delegados que acham que conseguem se destacar melhor arrumando brigas ou então gritando em discursos, fazendo questões mais calorosas. A gente, enquanto ex-delegados, a gente sabe que é muito difícil você sempre estar ponderado, que tem hora que vão acontecer momentos de maiores discussões, de maiores desentendimentos, mas busque sempre se manter como mediador, sempre se manter tranquilo e pacífico e, acima de tudo, respeitoso, pois a diplomacia te leva muito mais longe do que qualquer gritaria, do que qualquer desentendido. E sempre comece com discursos de maneira amistosa, nunca vá direto ao ponto. Busque discutir inicialmente os pontos que vocês concordam sobre determinado tema, para depois negociar concessões e ganhos sobre assuntos de maiores discrepâncias ideológicas entre o seu país e da pessoa com a qual você vai negociar. O próximo tópico do nosso curso diz respeito à questão da etiqueta. A etiqueta nas simulações é extremamente importante, porque, como já foi dito, a sua imagem visual conta muito numa hora de uma negociação ou de firmar acordos multilaterais com as outras pessoas presentes. O traje padrão da Internacional Negócia em todas as conferências é o traje esporte fino. Busque sempre usar o seu melhor terno na noite da abertura, pois sempre deve ser nesse momento que começam as negociações informais, formação de bloco, de aliados, pois é um momento de descontração dos coffee breaks que pode ser usado para decidir muitas coisas pelos bastidores. E diga-se de passagem, na própria ONU, no Senado, na Câmara, a grande maioria das decisões são feitas nesses momentos mais informais de descontração nos bastidores. Então busque se aproveitar desses momentos para sempre dar o seu melhor e facilitar as negociações dentro do comitê. Dentro do nosso código de vestimenta, é importante ressaltar alguns detalhes que vão fazer toda a diferença durante a sua simulação. Inicialmente, não é permitida a utilização de tênis nem saias acima do joelho, e recomenda-se para as mulheres que não utilizem saltos muito altos e aos homens que não combinem no terno mais de 3 cores diferentes, sendo permitidas diferentes tonalidades. Outro ponto essencial dentro da questão da etiqueta é tratar sempre todas as representações com a mesma importância, sejam elas representações menores ou as de maior relevância internacional, para facilitar a consolidação de acordos bi- e multilaterais, sendo essencial todos esses fatores para o bom andamento do comitê e para o melhor aproveitamento de toda a simulação das Nações Unidas, pois esse é um ambiente que, acima de tudo, se consolidam futuros profissionais, melhorias em nível pessoal e, acima de tudo, que se ganham amigos.